Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o TR mais uma vez. Está começando mais um Boteco Fire e acabei de me surpreender aqui que a gente está começando o episódio 7. Caramba! E na mesa de hoje tenho o Gleison. Fala aí, Gleison. Opa, mais uma vez aqui no Boteco, como sempre, esquentando cadeira. E temos dois convidados muito interessantes que, já tem um tempinho que tá enrolando a gente, tá, né? Tem um tempinho. Se apresentem aí, Yuka e Fábio. Tudo bom, gente? Vou falar boa noite, porque agora são 11 horas da noite, né? Que é o horário que as meninas dormem. Vamos fechar o Boteco hoje, né? Vamos ser expulsos. É verdade. E eu tenho um blog, né, chamado Viver Sem Pressa, que eu já publico desde 2013, então vai fazer quantos anos? Uns 7, 8? 2013, 8 anos, né? Então, vai entrar no 8º mês. E é isso. Então, e o outro convidado, no caso, seria o meu marido, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, também conhecido como o marido da Yuka. Tímido. Tudo bem, então. A apresentação bem resumida. Marido da Yuka. Fábio é o marido da Yuka. Muito bom. É que resume muita coisa. Vocês sabendo, pessoal que tá escutando, que a gente ainda vai ter um episódio da Yuka sozinha, porque ela tá enrolando a gente. Uma hora a gente vai pegar ela aqui pra falar com a gente. Mas o episódio de hoje a gente vai focar mais no Fábio, o famoso marido da Yuka, que não é, vamos dizer, não tem a cabeça fire, ou pelo menos não foi ele que começou ter a cabeça fire na família deles. Então, eu só queria complementar aqui. A gente surgiu a ideia de fazer esse boteco com o Fábio, o marido da Yuka, e na verdade a gente também ia fazer. A ideia inicial era fazer junto com a esposa do Diego, que hoje está desfalcando o boteco, e porque a gente queria entender como é que é a visão da pessoa que não é idealizadora da ideia Fire, né? É a pessoa que abraça a ideia e vai junto. E aí é muito interessante saber como é que é essa visão, mesmo porque existem pesquisas, agora eu não sei onde eu li isso, mas eu vi que 70% do sucesso de uma pessoa está baseado também em quem ela escolhe para viver, como ter parceiro de vida. E eu acho que aí a Yuka fez uma boa escolha, e aí acho que dá para aprender bem, apesar de sermos eu e você dois solteiros se entrevistando, como é que funciona isso no dia a dia, né? Como é que foi essa aceitação por parte do Fábio aí? Inclusive, o Fábio, que é cientista, né, Fábio? Fala um pouquinho aí da sua carreira, da sua história pra gente. Bem, eu sou formado em física e quando eu decidi fazer faculdade, eu sempre pensei para a área acadêmica, né, de pesquisa. Aí no meio da graduação eu acabei me perdendo um pouco, decidi dar aula para ensino médio, e aí eu percebi que não era muito o que eu gostava, e voltei para a área acadêmica, né? Fui fazer um mestrado, depois já ingressei no doutorado, e sigo nessa área acadêmica até hoje, né? Trabalho com física, com pesquisa básica, e bem, eu acho que a gente vai entrar um pouco nesses assuntos, né? Então, desde do meu mestrado e doutorado, eu sempre vivi de maneira apertada em relação a dinheiro, né? Porque a gente sabe que o Brasil não é o tipo de país que investe muito em ciência e tecnologia. Então, as bolsas... Imagino que seja meio complicado nessa questão de ter bolsa, né? É isso? Isso, Como exatamente. funciona, assim, só para a gente entender direito? Um cientista, você é um cientista, então você recebe uma bolsa do governo para os projetos, para os estudos? Assim, durante o mestrado e doutorado eu recebi uma bolsa, que era o equivalente a um salário, né? Só que bem abaixo do salário médio do mercado, né? Sempre quando eu estava no doutorado, enquanto os meus colegas que foram para o mercado ganhavam, sei lá, uns 7, 8 mil, isso lá para 2006, uma bolsa de doutorado era em torno de R$ 1.800. Então era bem abaixo, né, do mercado. Muito abaixo mesmo. E mesmo assim, você é um cientista, você trabalha por escolha, você gosta, você ama o que você faz. Você não pensou em ir para o mercado e ter esse salário bacana aí de R$ 8.000 lá naquele tempo? Então, eu sempre pensei em ficar na área acadêmica e, na verdade, eu segui uma filosofia de um amigo meu da época da faculdade, que ele sempre perguntava assim: você preferia trabalhar o mesmo tanto e ganhar metade,
ou trabalhar o dobro e ganhar o mesmo tanto. Então, eu sempre pensei, bem, eu prefiro trabalhar metade e ganhar o mesmo tanto que eu ganhava, né? Porque a gente sabe que existia uma certa pressão de produção no mercado, né? E a área acadêmica, apesar do salário baixo, você tem mais liberdade em termos profissionais, né? Aham. Você pode escolher o seu projeto, né? Você pode trabalhar no seu ritmo. É óbvio que o mestrado e o doutorado ele tem um tempo finito, né? Você tem que terminar, por exemplo, o doutorado dura 4 anos, então você tem 4 anos de bolsa, né? E o ideal é que você termine nesse período. E aí o que acontecia é que ao longo do meu mestrado, do meu doutorado, eu sempre tive que me planejar pensando que o projeto iria acabar um dia, né? Aham. E isso acabou me levando a ser bem Muquirana, né? muquirana não. Não, mas eu era. É uma ótima palavra. Eu sempre tentei gastar o meu dinheiro de maneira racional, né? Sempre pensando que o projeto ia acabar um dia e eu ia precisar continuar pagando aluguel. E agora, hoje, né? Esse ano vai fazer 10 anos que eu terminei o doutorado, e desde então eu tenho trabalhado em termos de projeto, né? Então, a cada 2, 3 anos eu consigo um projeto, né, que tem esse tempo de duração. Aí eu tenho que ter uma certa produção, porque quanto mais produção no sentido de artigos científicos, né, que é o método de avaliação da sua produção. Então, quanto maior a minha produção, maior a chance de eu conseguir um outro projeto, né? Então, nesses 11 anos eu tenho conseguido me manter, 10 anos, né, eu tenho conseguido me manter nesse esquema. Então, Entendi. isso acabou me ensinando a ser disciplinado, né? Financeiramente falando. Isso é bem interessante. E quando é que foi que, do nada, assim, a Yuka chegou para você e falou: vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. Será que a gente pode fazer poupança, investir e se aposentar cedo? Como é que foi essa conversa, essa abordagem? Então, vou Mas, até me intrometer aqui na entrevista do Fábio, porque, assim, eu acho que uma coisa que é muito interessante também é que quando a gente começou a namorar, no meu primeiro casamento, né, que eu me divorciei uma vez, né? No meu primeiro casamento, eu vivia de uma forma que as contas eram todas separadas, né? Então, enquanto meu ex-marido, ele ganhava, sei lá, 60% da renda familiar e eu ganhava 40%, nossas contas eram separadas dessa forma. Então, eu pagava 40% da conta e o meu ex-marido pagava 60% da conta, né? E funcionava super bem, né? Então, até telefone, conta de telefone. Ah, isso aqui fui eu que gastei, então deixa que eu pago. Isso aqui foi você que gastou, então você paga. Até que uma amiga minha Uhum. falou assim: Nossa, que legal o jeito que vocês fazem, parece que vocês moram numa república, né? E assim, é verdade. Eu morei muito em República, é assim. eu e o Fábio, que já moramos em repúblicas, né? A gente sabe que realmente é dessa forma. E aí, quando o meu casamento acabou, eu pensei, bom, no próximo casamento eu não vou fazer isso de novo, porque eu não quero morar numa república, eu quero ter um casamento. Então, quando eu comecei a namorar o Fábio, as nossas contas foram sempre juntas. Então, pra gente não importava se eu ganhava mais, se ele ganhava menos, se ele ganhava mais, eu ganhava menos, né? Tipo, não importava, era nosso dinheiro. Então, o Fábio, que sempre não teve vínculo empregatício, né? Então, ele nunca teve carteira assinada. A Yuka tá dando risada porque, na verdade, é assim, né? A minha família sempre me viu como o cara que não quer trabalhar, entendeu? Ele não vai parar de estudar nunca. Então, Então, tipo, você é o cara que não trabalha, você só estuda. isso, Eu te exatamente. entendo, eu Então, te entendo. então, a rigor, eu nunca trabalhei, entendeu? Entendi. Eu perdi o que eu tava falando. Da carteira assinada, né? Falou Então, que assim, então ele não nosso tinha. dinheiro, né? Nosso dinheiro, você parou aí. Então, assim, ele não tinha 13º, ele não tinha prêmio, ele não tinha, né, essas vantagens, né? Nem sei se é vantagem, mas esse dinheiro que pingava de vez em quando. Só que tudo que eu ganhava, eu sempre falei assim, olha, entrou o nosso 13º, entrou o nosso adiantamento de férias, entrou o nosso prêmio, porque nunca foi meu, né? E isso, ao longo dos anos, a gente começou a namorar em 2010, em 2015 eu tive a minha primeira filha. Então, acho que nesses 5 anos, essa forma de lidar com o dinheiro, ela foi meio que preparando o terreno para que o dia que eu fosse falar sobre Fire, o Fábio acreditasse em mim também.
que não era um projeto meu, era um projeto nosso de novo. Muito legal. Mas, Yuka, voltando um pouquinho, então, nesses 5 anos que vocês estavam namorando e fazendo as contas juntos, como você decidiu quem ia tomar conta dessa administração de dinheiro? Ia ser você, se ia ser o Fábio ou se ia ser os dois? Vocês sentaram, conversaram sobre isso, ou tipo, quem é mais interessado que mexa? É, Então, a Yuka contou a versão burocrática da história. Agora eu vou contar a versão bonitinha, tá? Manda bala. Fica de olho no tempo, hein? Esse tempo aqui é desde o início. Então, quando a gente, é engraçado, é que tem uma história interessante, né, no meio aí. Quando a gente começou a namorar, eu já estava muito acostumado a fazer viagem internacional por causa do meu trabalho. Mas eu nunca tinha viajado no Brasil, né? E aí a Yuka me chamou para uma viagem, né, lá em... Para onde que era mesmo? Morro de São Morro Paulo, de São Paulo, na isso. Bahia. E a gente foi para lá, né? Só que eu sempre fui muito, muito metódico, né? Para tudo. E aí nessa viagem, foi a nossa primeira viagem, a gente tinha acabado de começar a namorar, embora a gente já se conhecesse há mais de 10 anos, é, ela percebeu como eu era metódico. E ela sempre foi muito, muito tranquila, né? E sempre de bem com a vida. E aí, quando a gente chegou numa pousada que a gente ia ficar, e eu acho que o banheiro, o chuveiro do banheiro estava com problema, aí eu já fiquei meio chateado, né? Porque eu sou super metódico. Ela, não, dá certo, fica tranquilo. Aí ela foi lá, falou com o dono. Ele, não, 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 vou arranjar um quarto legal para vocês. E arranjou um outro quarto. Só que o quarto inicial tinha aquela tela de mosquiteiro. E o quarto novo que a gente pegou não tinha. E aí o Yuka falou, não, vamos voltar naquele quarto e pegar a tela de mosquiteiro. Eu falei, não, Yu, não vamos fazer isso. A gente vai tirar a tela de mosquiteiro do outro quarto, né? Vamos ficar aqui mesmo. Não, 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 confia em mim, vamos lá. E aí, de repente, eu tava lá, em cima da cama, levantando a Yuka no meu colo para ela conseguir soltar a tela de mosquiteiro lá do teto. E aí, na primeira noite que a gente foi dormir, cara, tinha tanto mosquito, mas tanto mosquito, que aí eu virei pra ela e falei, nossa, Yu, ainda bem que você com a tela de mosquiteiro, né? Então, e aí, depois, no final da viagem, ela arranjou um esquema lá de voltar mais barato com uma mulher, e eu pensei, cara, certeza que isso é golpe. Tinha certeza disso. Vão sumir com as nossas malas e não sei o que e tal. E ela, não, fica calma, vai dar certo, confia em mim. E não é que deu certo, né? E aí entra até aquela historinha, né? Tipo, você tem que fazer 3 milagres para virar santo, né? Então, assim, desde o início, a Yuka sempre teve essa visão, né? De fica tranquilo que vai dar certo. Então, assim, foi muito, muito fácil de perceber que, cara, é só confiar no que ela tá falando, agarrar na mão dela e seguir em frente que vai dar certo. E aí, em 2015, quando a nossa primeira filha nasceu, a Yuka teve a licença maternidade e ela estava bem chateada, assim, porque ia ter que voltar a trabalhar, deixar a nossa filha na creche com uma pessoa estranha, né, cuidando. Ela não ia conseguir mais amamentar diariamente, igual fazia. Então ela estava muito, muito chateada. E assim, quando a Yuka fica chateada e fica decidida alguma coisa, não tem quem segura. É igual correnteza morro abaixo, sabe? Tipo, ninguém segura. Olha, E aí um dia ela veio com essa história pra mim. Ela falou, olha, e se eu te falasse que a gente consegue ser... Livre, né? Que a gente consegue ser livre, que a gente consegue parar de trabalhar se a gente quiser, sem ficar dependendo do dinheiro do trabalho. Eu falei, não, como assim, né? Aí ela falou, não, vem cá, deixa eu te contar. E aí ela tinha descoberto uma dessas calculadoras na internet que calcula juros compostos. E apesar de eu ser da área de exatas, eu nunca parei para pensar sobre juros compostos aplicados ao dinheiro, né? Então ela ficou lá falando um monte de conta, porque se você investisse tanto, esperar não sei quanto tempo, né, você vai conseguir ter não sei quanto lá na frente. Só que eu não fiquei prestando atenção nos números. E aí ela me mostrou um gráfico. E o Thiago, que é da área de exatas, conhece bem um gráfico exponencial, né? Que ele É bonito, né? ele é muito belo, porque é só você deixar o tempo atuar que ele vai crescendo. E aí, na hora que ela me mostrou esse gráfico, eu pensei, cara, como é que pode? A gente não descobre essas coisas, assim, ninguém conta pra gente, né? Porque o gráfico fazia todo sentido, né? Era só deixar o tempo atuar, você vai aportando, aportando, e o tempo vai atuando, e depois de um certo intervalo de tempo, você tem uma quantia que você consegue sobreviver
Aí eu pensei, nossa, faz muito sentido, né? Então acabou aliando tudo isso, né? Acabou aliando os 3 milagres da Yucca com a curva exponencial, e aí eu pensei, nossa, não tem como dar errado, né? Então eu acho que foi mais ou menos assim o meu primeiro contato, né, em relação à independência financeira. Legal. Tô com uma dúvida Entendi. aqui rápida. Nossa, mas... Yuka, quanto tempo você segurou ou ficou assim meio acuada antes de contar pra ele? Tipo, sei lá, você descobriu o FIRE, as ideologias FIRE em 2012, só em 2015 você foi contar com ele. Quanto tempo você segurou essa informação, esse entusiasmo pra contar pra ele, pra dividir esses planos? E por quê? Quais eram os seus medos? Talvez você tinha medo assim dele não acatar a ideia, dele achar ridículo. Não, acho que eu esperei só, tipo, acho que uma semana. Caramba! É, porque é que assim, eu e o Fábio, a gente sempre foi muito. Nós sempre fomos melhores amigos, assim, né? Então, na verdade, o Fábio já era apaixonado por mim desde a época da faculdade, né? Mas daí já era outra história, né? Olha isso. Esse daí, Olha só, olha, esse babado daí, aí. pois é, Fofoca. isso daí fica para outro boteco, pessoal. Então, assim, o Fábio já me conhece desde quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, né? E ele sempre me conheceu do meu jeito, assim. Então, e quando tem coisa boa, quando eu descubro uma coisa boa, assim, eu não consigo guardar muito para mim, porque eu quero compartilhar. Então, quando eu coloquei no Google, assim, quero parar de trabalhar, como viver de renda, né? E aí eu fui procurando, O assim, Google te deu essa resposta, Yuka. eu encontrei, o Google me deu essa resposta. E aí, quando eu descobri, li alguns artigos, assim, fui falar pro Fábio, né? E de cara, assim, tipo, eu contei sobre o projeto FIRE para muitas pessoas e ninguém acreditou. Então, e o Fábio foi a primeira pessoa que eu contei e foi a pessoa que acreditou de cara, assim, sabe? E quando eu falo acreditar, não é acreditar só nas palavras. Ah, não, eu acredito em você. O Fábio é uma pessoa que ele acredita e mostra em atitudes. Porque, por exemplo, o Fábio comentou que foi quando eu tive a minha primeira filha que eu comecei com esse lamúrio de não querer voltar a trabalhar. Isso significa que todo o meu período de estudo eu tive uma bebê de colo, né, comigo. E o Fábio era a pessoa que me deixava estudar, então, sei lá, eu trabalhava, né, depois que eu voltei da licença maternidade, eu trabalhava, ficava com a minha filha um pouquinho, né, tirava o leite, tá, e depois era o Fábio que cuidava da minha filha. E eu estudava, tipo, das 8 horas da noite até 2 horas da madrugada, todos os dias. E quem segurava as pontas em casa era ele. Por isso que eu falo, assim, que o projeto FIRE nunca foi meu, sempre foi nosso, né? Sem a ajuda do Fábio, eu não conseguiria ter estudado tanto. Nossa, Caramba, que é muito legal. interessante isso aí, né, o Yuka? Só fazer um parêntese aí, que você fez a abordagem que eu acredito que seja a mais correta de todas, porque você não só falou, como você também mostrou, né? Você mostrou gráfico, mostrou números, e aí é uma lição muito legal para quem quer convencer aí o parceiro que está ouvindo a gente agora aí e quer convencer a pessoa amada de que para abraçar a ideia, não só fale, né? Coloca numa planilha, desenha o gráfico, mostra como funcionam os juros, porque para muita gente é difícil de entender isso, né? De fazer essa compreensão. Pois é, e assim, a gente tenta sempre tentar equilibrar o saldo, né, dos investimentos de uma forma um pouco mais igualitária, né? E no início dos investimentos, como a do Fábio tinha basicamente renda fixa, né, que era o que eu tinha colocado, e no meu tinha ações. Então, a minha conta, ela começou a ter um aumento explosivo. E a conta do Fábio ficou naquela rendinha da renda fixa mesmo. E aí que tá, assim, então, por isso que eu falo, assim, que o projeto FIRE é nosso, porque eu não fico calculando, quanto que eu já depositei no meu e quanto que eu depositei no Fábio. Não, tipo, então, teve um período aí que eu fiquei quase 1 ano, 2 anos, só aportando na conta do Fábio. Então, todo mês ia lá e colocava na conta dele, né? E aí eu não colocava na minha conta. E essa aposentadoria também, eu nunca teria coragem de chegar e falar assim, eu vou aposentar. Não, o dia que eu falar, alcancei FIRE, seremos nós dois. Agora, se o Fábio quiser largar o emprego, aí ele fica a critério. Mas quando declarar FIRE, é porque nós dois teremos condições de ser FIRE, porque é um projeto nosso.
Que legal. Pelo que eu entendi, então, você acabou separando pra gente como conta do Fábio e conta da Yuka, mas é como se fosse a minha conta de renda fixa e a minha conta de renda variável. A variável subiu muito, então eu vou ficar aportando aqui só na fixa, independente se é do Fábio, da Yuka ou das filhas, e vai fazendo aquele balanceamento. Mas só para. Então, mas isso aí não deu certo. Era isso que eu fiz no início. Só que aí não deu certo. Ah, Tanto que hoje a nossa conta ela é replicada. Todas as ações que eu tenho, o Fábio também tem. A gente tem contas no exterior também, né? Renda fixa, tudo então acabou sendo espelhado por conta disso, porque não dava mais para ficar só renda fixa numa conta e renda variável na outra. bacana, muito interessante. Só para apresentar um cara que chegou agora, chegou na miúda, sentou aqui do lado e ficou olhando a gente conversar. O que é isso aí, Thiago? Chegou atrasado, né? Me atrasei um pouquinho, mas estou aqui, estou ouvindo aqui a conversa de vocês e eu queria já aproveitar e perguntar, fazer uma pergunta para o Fábio. Primeiro, prazer, Fábio. A gente nunca teve a chance de se falar antes. Conheci sua esposa no ano passado, antes da pandemia. Então, assim, para dar continuidade ao papo, queria perguntar para você como é essa questão de repente, a gente vive numa sociedade machista, né, em que o homem é esperado que seja o provedor, que controle as finanças da casa, e como é que você lidou com isso no começo, né, em que Iuca teve essa participação maior e sobretudo, aí de administração das finanças? Oi, Thiago, tudo bem? Muito prazer. A Yuka já Prazer. falou bastante de você, né? Eles se encontraram aqui em São Paulo. Então, esse negócio de machismo e de se sentir Uhum, desconfortável, eu acho engraçado, assim. Na verdade, isso daí teria que entrar um pouco na minha vida, né? De como eu cresci, né? Porque eu cresci, eu acho que como a maioria de nós, talvez, eu cresci numa família machista, né? Meu pai não levantava da cadeira para pegar um copo de água. Era tudo a minha mãe que fazia. E eu olhava aquilo e falava, cara, não é certo isso. Então, o meu contra-exemplo sempre foi meu pai. Eu falava, eu não quero ser assim, né? E, e aí eu comecei, quando eu e a Yuka, nós começamos o relacionamento, acabou sendo uma coisa natural, né? Então, a gente sempre nos comportamos como iguais, né? Tanto que é o que ela uhum, falou. Não era porque eu ganhava menos e ela ganhava mais que existia uma diferença, né? Então a gente sempre tentou pensar nesse equilíbrio. E, e assim, eu sempre vi a gente como um time, né? Aqui em casa funciona o mutualismo e o socialismo, né? Todo mundo no mesmo pé de igualdade. E, e eu até gosto de brincar, porque na verdade é assim, não tem aquele desenho lá do Pink e o cérebro? Então, a Yuka, ela é o cérebro no sentido de que ela ela é muito eficiente em planejamento, né? Assim, para qualquer coisa, né? Qualquer coisa, no trabalho, na vida pessoal, em pequenas coisas, lista de mercado, ela é muito boa em planejamento. E eu acho que, assim, como qualquer sistema físico, você tem que tentar tirar o maior proveito gastando a menor energia possível. E se ela é muito boa no planejamento, não tem por que eu querer, né, levar as rédeas do planejamento só porque, eu sou o homem da relação. uhum, claro. E só que ela é muito boa em execução também, né? E eu sou bom em execução, né? Tanto que no trabalho eu tenho muito mais o perfil de ser bom na parte executiva do que na parte de planejamento, né? Então acho que a gente acabou formando uma boa dupla, assim, que se encaixou bem. Uhum, Mas assim, eu não tenho problema nenhum, né, quando as pessoas acabam, porque tem críticas, né? A gente vê assim entre os nossos amigos ou pessoas que a gente conhece, que conhece a gente, existe uma certa crítica assim em termos de, nossa, mas né, a Yuka que leva a rédea das coisas, faz todo o planejamento. Nossa, isso é uma coisa que nunca me incomodou, né? Porque como a gente sempre pensou em time, não tem por que eu ser diferente, né? Eu não sei assim se eu consegui chegar muito ao ponto de onde eu queria, mas assim, pra gente machismo não é uma coisa que incomoda ou que faz parte da nossa vida, né? Não, tanto é que assim, você sabe que eu sou boa para pintar parede, eu sou uma pereirão, né? Então, assim, pinto parede, furo, né? Furo parede, um monte de coisa. Coloco prateleira, monto guarda-roupa, o nível é meio elevado, assim.
E aí, no início do relacionamento, né, eu até falei assim, ó, Fábio, eu vou furar a parede, vou precisar furar para instalar alguma coisa, você prefere furar a parede ou você prefere ficar com a nossa filha para ir pro quarto, né, para não assustar com o barulho da furadeira? Na hora, ele pegou a nossa criança e foi pro quarto. Tá certo. E me deixou com a furadeira. Então, assim, a gente não... E a gente ri disso, entendeu? Tipo assim... pra gente é engraçado isso, né? Assim, virou caricato, assim, sabe? E eu sou o cara da vassoura, né? Porque depois eu vou com a vassoura e o rodo leva. Esse é o departamento da faxina, né? Ela da manutenção. Eu sou auxiliar. E antes da nossa filha nascer, eu era o cara que segurava a escada e a chave de fenda. Então, mas voltando Bacana, cara. ao lance do Fire, é que assim, na verdade tudo foi acontecendo muito, muito natural, né? Por exemplo, minimalismo, né? Eu já levava uma vida muito frugal porque eu não tinha dinheiro, né? Eu ganhava uma bolsa de doutorado. E a Yuka, ela começou a ler sobre esses assuntos, né? Sobre minimalismo e aí acabou acontecendo de uma maneira muito natural, né? A gente ter uma vida frugal, né? De gastar só o necessário, né? Nós temos os pequenos luxos e pequenos prazeres que assim, a gente até conta para as pessoas, algumas pessoas dão risada, porque assim, um dos nossos prazeres é abrir uma lata de coca sexta-feira à noite, né? Porque a gente não bebe, né? Os dois, né? A gente não bebe nenhuma bebida alcoólica. Então, eu acho que a gente acabou, assim, somando boas qualidades nas diferentes pessoas e eu gosto de brincar, assim, que como eu não gosto muito de rótulos, tem FIRE, tem minimalismo, tem um monte de coisa. Eu gosto de brincar que nós adotamos o Yukismo. É a filosofia da Yuka. Yukismo, tá certo. Gostei. Gostei também. É a filosofia da Yuka que funcionou pra gente. Não quer dizer que funcionaria para outros casais, mas pra gente dá muito certo. É basicamente isso. E também acho que tem a Bom questão, demais, por bom exemplo, de que a gente... o que eu ia falar? Perdi o fio da meada agora. Oxi. Perdi o fio da meada. Muito bom, Yuka, muito bom. Vai, fala aí, Deixa eu Gleice. aproveitar para fazer uma pergunta, cara. Ah, Já que você estava falando lá Vou voltar só um pouquinho sobre os investimentos. Você falou que a Yuka toma conta lá, ela é boa de pesquisa, de execução, né, de fazer essas paradas todas, mas hoje você participa dessas decisões ou ainda está tudo na mão dela? Gleison, legal você ter perguntado. Então, na verdade funciona assim. A Yuka, ela tem o total domínio do assunto e é ela que acabou lendo muita coisa, né? E para ela é divertido isso, né? Eu até brinco que ela fica jogando banco imobiliário o dia inteiro, né? Eu entendo completamente ela. Pois é. Eu acho que a gente aqui, né, tem esse perfil, né? Pois é, e para ela é divertido isso, né? E eu admito assim que talvez seja uma falha minha que é não me adentrar mais no assunto, né? Então, na verdade, a Yuka ela tem o total domínio dos investimentos e o que acontece é assim, cai o nosso salário, a gente pega todo o montante e a Yuka destina para o que tem que ser destinado, entendeu? Então, ela que sabe para onde que vai ser investido, se vai ser ações, se vai ser ações no Brasil, fora. Então, assim, é aquele negócio do milagre, entendeu? Eu tenho tanta certeza, né? Porque eu acho que foi você, né, Gleison, que falou que o 70%, quando você escolhe bem uma pessoa, você tem 70% de chance da sua vida dar certo, coisa do tipo. Cara, Isso. olha, eu tô nessa estatística, mas eu tô muito além, porque eu acho que uma vez que eu encontrei a Yuka, 100% das coisas da minha vida começaram a dar certo. Então, Olha só. eu não sei, eu fico muito confortável de deixar ela tomando conta dessas coisas, mas também admito que talvez seja uma falha minha no sentido de é óbvio que a gente não espera isso, mas é uma realidade que se caso alguma coisa aconteça com ela, eu vou ter que levar um tempo para o processo de aprendizagem, né?
Mas ele já sabe que não é para vender nada, então já é um começo, né? Porque só interrompendo, que essa ia ser a próxima pergunta, que inclusive o Diego, que não está participando, deixou de lição de casa para a gente aí, que é se acontecesse alguma coisa com a Yuka, se você conseguiria fazer a gestão dos recursos aí do patrimônio de vocês. Então, assim, eu sei muita coisa, mas assim, muita coisa básica de tanto a Yuka falar, né? Porque sempre que a gente consegue, a gente conversa sobre os nossos planos, né? Na verdade, igual o pessoal fala, tem que fazer uma DR. Cara, a gente faz DR todos os dias, o tempo inteiro, né? Porque a gente sempre está planejando e falando sobre o nosso relacionamento, os nossos planos futuros, o nosso investimento. Eu acho que eu gastaria um certo tempo para esse processo de aprendizagem, mas assim, como eu estou muito acostumado com a área de exatas, eu acho que eu conseguiria aprender, né? Não tão bem quanto a Yuka, talvez, em termos de planejamento, Mas é fácil. Mas eu acho que eu pelo menos tentaria não fazer nenhuma besteira, entendeu? Já tá ótimo. Legal, legal. Mudando um pouquinho o assunto, uma curiosidade que a gente tem são poucas pessoas que se declaram FIRE, assim, não se declaram filosofia FIRE para conversar com os outros abertamente, e são poucas ainda que a gente encontra com filhos, né? Eu quero saber da Yuka, a Yuka sabe que a gente não tem uma educação financeira muito boa no Brasil. Como é que vocês pretendem passar essa educação financeira para as filhas de vocês? E já emendando a pergunta, lá na frente, talvez daqui 10, 15 anos, quando vocês se declararem FIRE, talvez a Yuki para de trabalhar, como vocês acham que vão explicar essa visão para as filhas de vocês? Ó, que a mamãe não trabalha por causa disso, o pai talvez não quis mais trabalhar também por causa desse motivo. Como é que vocês observam o futuro das suas filhas? Então, eu enxergo esse futuro como uma coisa muito natural, assim, sabe? Porque as nossas filhas, elas participam das nossas conversas, né? Elas ouvem, principalmente a minha filha mais velha, que tem 6 anos agora, ela entende bastante coisa, né? E nossa casa é pequena, né? Tem 60 metros quadrados, então não dá para ter muito segredo também aqui dentro de casa, né? E assim, a gente sempre conversa, assim, a gente sempre acaba conversando e assim, apesar dela não entender nada, eu acho que ela vai acabar compreendendo um pouco ao longo, né, da vida. Mas uma coisa que eu até comento com o Fábio são os conceitos dos juros compostos, sabe, que eu queria passar, que é uma coisa que eu aprendi de uma forma muito tardia, né, a gente aprendeu na escola, mas a gente não aplica isso para a vida real, e que faz muita diferença, né, o fator tempo é muito importante para quem quer aposentar mais cedo. E aí, o que eu penso? Até converso com ela, né? Esses dias a gente estava comendo MM, né? E eu falei para ela, o que eu falei para ela? Você falou alguma coisa de guardar para depois e que Não, porque ela tava, sempre não, porque a tem. gente não sabia que ela estava guardando, né? Porque ela guardou uma parte do MM para comer depois, mais tarde. E aí ela apareceu com esse MM. Eu falei assim, nossa, mas você tinha guardado? Eu falei assim, mamãe, guardei para eu comer depois. E aí eu até emendei e falei para ela, assim, e se eu te falar que se você coloca nessa caixa, você tem 10 MMs, e se você guardar nessa caixa certa, você vai ter 15 MMs, né, que seus MMs vão ter filhotes. E aí ela perguntou para mim, falou assim, tá, e qual é essa caixa que eu tenho que colocar, né, para que eu tenha mais MMs? E aí eu falei para ela, falei assim, olha, no momento certo, eu vou explicar para você qual é essa caixa correta, né. Que legal, que Que no bacana. caso seria os investimentos, né, renda variável, tudo. E então assim, hoje assim, ela não tem essa noção do que é uma ação, né, estoques, um imóvel, ela não tem essa noção e nem quero que ela tenha, né? Mas essas pequenas dicas que a gente vai dando, sabe? Então, por exemplo, o primeiro salário que ela tiver, não sei, né? Como você falou? Aprendiz? Jovem aprendiz, né? Do jovem aprendiz, né? Que eu não sei quanto que é, né? Mas supondo que seja, sei lá, vamos chutar. Chutar quanto? R$500. R$200. Vamos imaginar R$500, que é mais fácil. Então, assim, se o primeiro salário dela, né, no jovem aprendiz, ela ganhar R$500, ela vai morar dentro de casa ainda. Ela vai estar aqui em casa. Para quem partiu do zero e vai ganhar R$500, não tem problema nenhum em guardar 50% do salário, o primeiro salário, se a pessoa ainda mora em casa, né? Então, eu vou tentar meio que direcionar ela a fazer isso, sabe? Ó,
guarda 50% do seu salário, até mesada também. Hoje elas não ganham mesada, né? Elas são muito pequenas. Mas quando elas tiverem idade para ganhar mesada, a minha intenção é dar mesada de uma forma educativa, né? E provocativa, né? Então, eu não sei o valor ainda, mas eu penso assim, vamos chutar o valor de novo também, assim, vou dar R$ 50 para você. Só que R$ 50 é o valor que todas as amiguinhas delas ganham também, né? Então, eu falaria para ela assim, tá, você tem a opção de ganhar R$ 50 e gastar tudo, ou ganhar, sei lá, R$ 80, só que você vai ter que guardar metade na sua conta. Ou seja, ela ficaria com 40, menos do que as amigas recebem. Só que ela sabe que vai ganhar o dobro que vai estar guardado para ela no futuro, né? Ela vai ter o poder de decidir o que ela quer. Se ela quer ter os R$ 50 ou se ela quer ter os R$ 40. Então, assim, é uma forma de que eu pensei já faz um tempo, mas assim, pode ser que eu não faça, pode ser que eu faça, né? Pode ser que você pense num outro planejamento, né? Assim, então, mas no primeiro momento eu pensei nessas coisas, assim, sabe? De fazer as coisas como se fosse pequenos jogos, para ela começar a entender. Mas pelo que eu entendi da pergunta também, assim, como na verdade a gente pretende parar de trabalhar no sentido de agora eu vou ficar o dia inteiro no Netflix assistindo série. Tinha que ser assim, ué. Não, eu tô pensando um pouquinho diferente, sei lá, viajando, né, e passeando, se Não que a divertindo. gente não vá pegar um período sabático para aproveitar e sair viajando, né? Tipo, viajar uns 6 meses, um ano, talvez. Mas assim, como a gente tem vários planos, né, de coisas que a gente tem vontade de fazer, e a gente sempre vai estar muito ocupado, talvez não dê a sensação que, papai e a mamãe não trabalham mais, entendeu? Para minha família já vai ser diferente. Como eu sou o cara que nunca trabalhou, eles vão achar que eu tô seguindo o caminho que eu sempre segui, Não entendeu? mudou nada, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que para elas vai ser uma coisa meio que natural, né? De perceber que nós somos pessoas muito ocupadas. E eu acho que conforme chegar a maturidade também, a gente vai conseguir explicar e elas vão entender, eu acho, a ideia. Entendi. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. É claro que eu acredito que nem passa pela cabeça de vocês, mas como planejador financeiro, que eu me dediquei uns tempos a fazer isso, né? E uma das matérias do planejador financeiro é organizar no caso de acontecer um divórcio. Vocês já pensaram, já chegaram a conversar nesse sentido? E se a gente um dia se separar, como é que a gente vai fazer essa divisão de bens e como ficaria esse plano FARE individual de vocês? Chegaram a pensar em algum momento sobre isso? Então, a gente conversou de uma forma bem superficial e bem irresponsável, porque acho que a gente nunca parou para pensar, assim, tipo, como é que seria a nossa vida FIRE de divorciado, né? Mas a gente conversou, assim, tipo, se a gente, sei lá, se o casamento acabar, é metade para cada um e bola para frente, né? Na verdade, a gente conversou mais Na brincadeira, né? e eu lembro que eu falei assim, olha, não vai ser metade para cada um, não. Você vai administrar meu dinheiro, é isso que vai acontecer. Aí depende da forma que a gente divorciou. Se tiver outra mulher, não. Se tiver briga, lascou. Se tiver briga, não. Aí Não, você vai fazer sozinho. Aí Vai a minha bloquear curva, a senha e já era, né? a minha curva vai continuar subindo e a curva dele vai lá para baixo, né? Não, mas falando sério agora, na verdade eu acho que a gente nunca parou para pensar nisso, porque eu acho que não existe muito essa possibilidade, porque é o que eu falei, a gente trabalha todos os dias da nossa vida para a gente ter um bom relacionamento, né? Então, enquanto o pessoal fala, a gente tem que fazer uma DR, a gente faz a nossa DR todos os dias, né? É óbvio que agora com a pandemia as coisas estão... E a DR, assim, é o nosso cafezinho da noite, entendeu? É Isso. uma conversa agradável, que a gente vai conversando sobre o futuro. A gente vai fazendo alinhamentos, Isso. né? E exatamente. A Yuka gosta muito de usar essa metáfora, né? Que a gente planeja para seguir um caminho. Aí, conforme vai desviando um pouco do caminho, a gente vai fazendo os pequenos ajustes, né? E é óbvio que com a pandemia agora, a gente tem um pouco menos de tempo para fazer esses cafezinhos, porque tem que cuidar das filhas, tem todo o trabalho aqui em casa, o trabalho home office que a gente está fazendo. Mas, na verdade, a gente nunca parou para conversar sério em relação a isso, porque a gente
a gente não enxerga muito que isso vai acontecer. Óbvio que a gente também espera muito que isso não aconteça, né? Muito legal. A gente aqui do Boteco, a gente sempre começou esse podcast assim, mais com a filosofia assim de a gente descontrair, bater papo assim um pro outro. E eu acho que esse aqui tá com muita cara de entrevista, porque a gente metralhou vocês com perguntas, sim, Esse tá descarrado. muito, não. Esse tirou Eu entrevista vou total, passar a né? bola para vocês aí. Vocês querem perguntar alguma coisa pra gente? Sintam-se à vontade. Ó, eu tô vendo um monte de gente com a mão levantada aqui, mas eu não sei se... Já baixaram a mão. Eu achei que vocês iam perguntar. Na verdade, ó, vou ser bem sincero. Eu me acostumei, por causa do trabalho, a fazer reuniões online, mas, assim, em termos de entrevista, é a primeira vez que eu tô sendo entrevistado por alguma coisa, e ainda de um assunto que eu não tenho muito. Domínio, Eu não né? tenho domínio, né, sobre Fire. Eu sei de Fire da Yuka me falar, né? Mas, assim, se vocês quisessem falar sobre a vida ou sobre a filosofia da vida, nossa, por mim a gente continuaria esse papo aqui por muitas horas. Isso é Eu acho interessante que assim. você falou, que você não falou com ninguém com Fari sem ser a Yuka. Uhum. Não tem ninguém no seu círculo de amigo próximos, no trabalho, faculdade antes, que falava sobre dinheiro, ou investimento, ou até mesmo uma pontinha de Fire. Não existia isso? Então, né, quando eu fazia o doutorado, isso não acontecia porque estava todo mundo na mesma situação, né? Naquela pobreza, né? Todo mundo naquela pobreza. Ninguém trabalha, né? Exatamente, ninguém trabalhava, né? E assim, por ser uma coisa que tem um período de tempo relativamente curto, né, 4 anos, o que acontecia era as pessoas passavam por lá, faziam o doutorado e saíam. Às vezes prestavam concurso, ia para outro estado ou arranjavam qualquer outro emprego. Eu fui uma das poucas pessoas que continuou trabalhando no mesmo local onde eu fiz o doutorado, né, porque eu fui conseguindo os projetos, né, eu gosto muito da área que eu trabalho. E, então, assim, em relação ao meu círculo de amizades, nunca ninguém se interessou em conversar com isso. O que aconteceu foi, eu tenho uma amiga que ela fez o mestrado enquanto já faz alguns anos, e eu acho que eu comentei alguma coisa sobre minimalismo para ela, eu não lembro, mas foi alguma coisa assim, falando da Yuka, sabe? Ah, porque a Yuka, não sei o que e tal. E aí, depois de um bom tempo, mais de 1 ano, 2 anos depois, ela já nem estava mais lá, né, onde eu trabalho. Ela me procurou e ela falou: Ah, eu lembro que um dia você me falou sobre minimalismo, que a Yuka gosta muito disso, e sobre finanças e tal. E aí eu queria saber um pouco mais. Só que assim, eu não entendo muito, né? Aí eu falei assim: Ah, legal, se você quiser, a gente combina um café aqui em casa, você vem e conversa com a Yuka, né? Porque ela já conhecia a Yuka. E aí aconteceu isso, ela veio em casa e aí eu conversou com ela, né, deu várias dicas e tudo mais. E assim, hoje eu não sei exatamente, eu não converso com ela em termos financeiros, mas eu sei que ela tá, ela entrou nessa jornada FIRE e ela, como é que fala? Tá nômade, né? Virou nômade. Ela virou nômade, né? Virou Então, nome. ela e o Então foi rápido, hein? Então, ela e o marido dela, eles agora viraram nômades, então eles estão morando, acho que no esquema de procurar um lugar no Airbnb. Ela consegue trabalhar, né, remotamente. E o marido dela, se eu não me engano, tá estudando para mudar de área de trabalho. Mas assim, é o máximo que eu já interagi com as pessoas em relação a isso. Caramba, mesmo que seja apenas um exemplo de uma pessoa, é interessante ver que apenas uma mencionada sua sobre a Yuka há 3, 4 anos atrás deixou uma pulga ali com ela, falou com você 2 anos depois, pegou dicas com a Yuka, e hoje meio que, direto ou indiretamente pela Yuka e por você, vocês meio que deram uma guinada na vida dela. Uma Pois é, volta assim, 180 graus ali. Que interessante. pois é o poder do yukismo, né? Então acho que Deixa- a questão do. Vou voltar um pouquinho também, que é legal falar, que assim, o Fábio trabalha na área de pesquisa, né, durante muito tempo, e
teve uma época, assim, bem no início, não lembro se era namoro, se era casamento, que é meio, fica tudo misturado, né, quando a gente tá muito tempo junto. E ele reclamava muito no trabalho, né, e ele recebia uma certa ameaça, assim, sabe, do chefe dele. Ah, se você não fizer isso, vou cortar a sua bolsa. E como na época o Fábio precisava do dinheiro, essas ameaças surtiam muito efeito nele. E ele ficava arrasado, assim, sabe? Então ele falava, eu odeio meu trabalho, eu não gosto do meu chefe, essas coisas comuns que a gente tá bem acostumado a ouvir, né? Inclusive a falar também. E aí, conforme o patrimônio foi crescendo, né? A gente teve uma curva razoavelmente boa, né? Desde que a gente começou a investir. E conforme o nosso patrimônio foi crescendo, acho que assim, foi criando aquela, não sei se é coragem, assim, sabe? Mas será que é coragem a palavra certa? Eu não sei se é coragem, mas foi me dando tranquilidade, uma paz interna, porque eu sabia que, assim, eu poderia largar aquilo lá a qualquer momento, que eu não ia ficar, eu ia continuar tendo lugar para morar, ia conseguir continuar comendo e coisas do tipo, E aí né? é legal que depois que ele começou a sentir isso, assim, o chefe dele ameaçava, você vai viajar para o exterior, ficar 3 meses lá, mesmo você tendo a sua filha recém-nascida, por exemplo, né? Uhum. Não, não vou, né? É, E assim, e aí conforme ele falava o não, né, e conseguia falar as coisas que ele não queria fazer, ele, depois de algum tempo, ele descobriu que ele gostava muito das coisas que ele fazia. Então, eu acho assim, para ele, vou te falar que antes da jornada Fire, o Fábio não gostava do trabalho. Ele reclamava, né? E hoje ele gosta tanto do mesmo trabalho que ele faz, porque não mudou, né? O mesmo trabalho que ele faz, ele gosta tanto que hoje ele trabalharia de graça. E é Olha isso que que interessante, cara. a tranquilidade de ter um patrimônio assim exerce na vida de alguém. Então, o Fábio, para mim, é um exemplo prático do que aconteceu, porque hoje ele é uma pessoa super calma. Não que eu não gostasse do que eu fazia, eu gostava muito da parte do trabalho, né? Análise de dados, né? Mas eu não gostava de todo o resto que estava envolvido, né? Era sofrer pressão do chefe, sofrer ameaça, né? A gente sabe que é complicado, né? Pô, você tem conta para pagar, você tem que se sustentar. E ninguém quer ficar ouvindo esse tipo de coisa. Ah, se você não fizer isso, eu vou cortar o seu salário, entendeu? E aí depois, conforme eu fui sentindo essa tranquilidade, eu fui começando a falar, não, isso eu não faço, isso eu não me submeto, né? Então, eu acabei, assim, entrando num estado de paz, de tranquilidade. Então, hoje eu posso escolher as coisas com que eu quero trabalhar, não tenho mais essa pressão e eu acho que só teve benefícios, né? Putz, que legal, Massa. hein, cara. É muito legal ouvir esses relatos assim, porque a gente já até conversando em podcasts anteriores, né? Porque mesmo que vocês ainda estão na caminhada, não atingiram a independência financeira, mas só o fato de você ter um colchão financeiro, né? Já te dá essa liberdade de escolher o seu caminho, né? De você optar por continuar ou não. E ao contrário de pessoas que não têm essa visão aí voltada para a independência financeira, acaba ficando à mercê de um chefe que é abusivo, né? Pessoas tóxicas e tudo mais. Muito interessante, isso é muito legal. Você acaba virando escravo, né? Assim, é um escravo moderno, né? Obviamente. E, mas assim, e eu não teria conseguido isso, certamente eu não estaria nesse mesmo momento atual da minha profissão, se não fosse tudo isso que a Yuka trouxe para nossa vida, né? E aí uniu tudo, né? Uniu o nosso estilo de vida, que sempre foi bem tranquilo, bem frugal, com, com toda a habilidade financeira que a Yuka desenvolveu. Eu acho que eu não consigo ver
não consigo ver coisas negativas, só vejo coisas positivas nisso tudo. Porque, na verdade, a gente acabou criando uma arte de gastar bem o dinheiro também, né? Então, a gente não passa vontade, assim. Então, a gente já fez muita viagem internacional, muita viagem pelo Brasil, a gente tem coisas boas em casa, a gente tem uma alimentação saudável e a gente compra o que a gente tem vontade de comprar, né? Que eu falei pro Fábio, assim, você quer comprar uma bateria? Pode comprar, né? A mais cara que você quiser, só que vai ter que tocar, né? Não vai deixar encostado no quarto, entendeu? Vai ter que incomodar os vizinhos. Então, mas vai ter que tocar, né? Porque, assim, tudo bem comprar, mas vai ter que usar, né? Eu acho que, assim, é aí que eu tô falando, assim, ninguém sente falta de gordura no corpo, por exemplo, né? Então, mas eu vou sentir falta. Não, de gordura, de excesso, você não sente falta. E a mesma coisa que o nosso estilo de vida. A gente resolveu cortar tudo que não era importante, que era aqueles gastos aleatórios, né? De desperdício mesmo que a gente tinha, a gente passou a focar nas coisas que a gente gostava de fazer. E aí, com isso, o dinheiro começou a sobrar. Então, a gente não passa, sei lá, às vezes a pessoa ouve a gente, pode até falar, nossa, né, não fazer nada, tudo, mas a gente faz bastante coisa, é bem legal, né? Então, tem muito disso, né? A gente tem alguns amigos, assim, que gostam de levar uma vida mais boêmia, que gasta mais. E aí eles olham pra gente e acham que a gente não faz nada, que a gente não sai, que a gente não se diverte, mas... Olha lá o casal de pobre, né? Exatamente. Fala, porque vocês não estão aproveitando a vida. Mas a questão toda é que a gente consegue aproveitar a nossa vida, só que é do nosso jeito, né? Diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? Por exemplo, tem um exemplo engraçado, assim, que eu acabei aprendendo a gastar também melhor, escolher melhor as coisas que eu vou comprar, né? Um pouco pela influência da Yuka, né? Tanto que, assim, eu sempre gostei muito, muito de bicicleta, né? Então, assim, eu me considero ciclista no sentido que eu uso a bicicleta como meio de transporte, né? Então, eu vou para o trabalho, faço qualquer outras coisas de bicicleta. Somos dois, viu, Fábio? Oh, legal, hein? Jogamos no mesmo time, legal. Um dia a gente vai pedalar junto, então, hein? Opa. Então, e aí eu lembro que acho que eu já tinha terminado o doutorado, já estava ganhando um pouco melhor, né? Aí eu falei, agora eu vou juntar um dinheirinho, agora eu consigo juntar um dinheiro para comprar uma bicicleta, né? E aí eu juntei dinheiro assim, bem devagar, por um ano, fui pesquisando a bicicleta que eu queria comprar. E acabei comprando uma mountain bike, uma bicicleta de marcha e tudo mais. Não era uma top, mas também não era uma bicicleta assim, que eles chamam de bicicleta de entrada, né? Só que aí eu fui percebendo que não era uma bicicleta que me deixava satisfeito. E geralmente o pessoal pensa assim, não é uma bicicleta que me deixa satisfeito, então eu vou gastar numa mais cara. Para mim aconteceu o contrário. Aí eu desisti da minha mountain bike e acabei comprando uma bicicleta sem marcha nenhuma. Então hoje eu tenho uma bicicleta sem marcha, né? Na verdade é o que o pessoal chama de fixa, porque ela não tem catraca, então você sempre pedala. E a vantagem dela é que ela dá pouquíssima manutenção. Então, eu tenho uma bicicleta que me satisfaz plenamente, muito simples e que eu tenho pouquíssimo gasto, né? E as pessoas acham isso estranho, né? Elas falam, não, mas como assim? Você não tem vontade de ter um carro e tudo mais? Então, a gente acabou aliando tudo isso, né? Os nossos gostos simples, a nossa estilo de vida frugal, e aí a consequência foi que sobra mais dinheiro para ser investido, né? E aí a habilidade da Yuka acabou ajudando a gerar os frutos. Bacana, que legal. Então eu vou, se o Gleison ou o Thiago, ou até vocês dois não tiverem nada para colocar, eu vou puxar talvez a última pergunta aqui. Os planos futuros, talvez venha daí uma Yuquinha ou um Fabinho, mais um, talvez? Não, eu acho que não, acho que a gente já encerramos a a fábrica. gente tá bem. Porque assim, Já fechou para o balanço, já era. a gente sempre quis ter uma, Três, né? a gente sempre quis ter três. 3 E meninas. 3 meninas, né? A gente queria menina, tanto ela quanto eu. E aí nasceu nossa primeira filha, e aí
nossa, ela era muito tranquila, assim, cara. Eu dormi muito bem, assim, logo que ela nasceu. Tanto que o pessoal perguntava, nossa, mas você não tá com cara de cansado? Porque ela dormia super bem. E aí foi meio que natural, falar, vamos ter a segunda, né? E aí veio uma segunda menina, e a gente ficou super feliz com isso, porque eram duas meninas como a gente queria. Só que a segunda, Ela tá no meu colo já. ela sempre dormiu, pois é, ela sempre teve muita dificuldade para dormir. E, e foi um período bem difícil, assim, porque a Yuka, ela tinha todos os estudos dela, né, e tudo mais, e aí eu ficava cuidando das meninas e assim, eu nunca tive muita dificuldade para dormir, então eu encosto um pouco assim e consigo dormir 1, 2 horas e tô bem, né, a Yuka não, ela já precisa de uma noite completa de sono. Então, eu falei, não, pode deixar que eu cuide das meninas e você faz as outras coisas. Foi traumatizante pro Fábio. Foi muito cansativo, cansativo. E aí a gente... Ela te venceu. Pois é. Não, tanto que os meus cabelos brancos começaram a surgir nessa época. Um dia que ele falou assim pra mim, ele falou assim, olha, pra mim tanto faz, mas você escolhe, você prefere ter 2 filhas se a gente tá casado, ou você prefere ter 3 filhas se a gente divorciar? Depois dessa, né? Melhor ter 2 mesmo. Não, mas falando sério, como tudo aqui em casa foi um consenso, né? Então, como a gente vive num mutualismo e socialismo, a gente decidiu junto que a gente ia ficar com 2 e... Tava tudo bem, né? Porque, nossa, a gente tá muito feliz, assim, com as 2. Eu acho que a gente tá feliz, a gente tá feliz. Muito legal, bacana, Fábio. Isso que é legal, né, gente? É bacana porque a gente sempre fala que planos são feitos para serem mudados. Vocês mudaram, em vez de ter 3, ficarem com 2. Quem sabe lá na frente vocês resolvem ter 4. Não tem problema, a gente mudar de ideia. Dá uma saudade, uma nostalgia de cuidar de criança pequena, chorando, andando, correndo pelos cantos, você resolve fazer outras Yuquinhas e Fabinhos aí. Eu tenho, não tenho essa saudade, não. Não, eu acho que não. Talvez um cachorro ou um gato é mais tranquilo. Cara, muito obrigado, Yuka e Fábio. É muito interessante isso que vocês vieram contar pra gente, principalmente o Fábio, porque a gente tá num cubículo aqui, né? A gente tem nosso grupinho Fire e fala disso, a gente não tem a visão de quem tá fora ou de quem não tem essa visão tão por dentro assim. E todo esse relato que o Fábio contou, pelo menos pra mim, foi bem enriquecedor. Não, e eu acho que também é legal porque nós 3, né, eu, o Thiago e o Gleison, nós somos solteiros, então é interessante também ouvir da perspectiva de um casal que é FIRE, que segue também o minimalismo, então serve de inspiração para a gente, de repente, na frente, quando encontrar uma pessoa também entender um pouco como é que funciona toda essa dinâmica do casal, e parabéns para vocês, porque assim, a gente dá para perceber nesse papo que vocês realmente funcionam com parceria, de fato, né? Então, bem legal. É isso aí. Legal, pessoal. Olha, eu que agradeço, né? Como eu falei, essa foi a minha primeira experiência em termos de entrevista. E tá convidado para os próximos botecos aí. Fica à vontade para voltar, hein? Legal, agradeço. Olha, eu gostei muito do papo e, obviamente, seria muito legal a gente conversar mais vezes, né? Mesmo que não seja sobre FIRE ou coisas do tipo, né? A gente prepara um café aí um dia, pessoalmente. Espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder se encontrar pessoalmente, né? Vai ser um prazer. E, na verdade, eu agradeço porque, assim, se tem uma coisa que eu gosto é de falar sobre a minha vida, porque me faz pensar e, às vezes, eu até consigo perceber coisas que eu posso melhorar, né? Então, na verdade, para mim foi uma ótima oportunidade poder pensar nesse monte de assunto que a gente acaba levando naturalmente no dia a dia, mas não para refletir. Muito bacana. Então, o Fábio já deixou o testemunho dele, a Yuka ainda não escapa, tá marcado. E a gente vai seguindo. Então, eu pelo menos aqui, vou deixando meus cantados por aqui, TR, se quiser me falar comigo lá no Papo TR. Se quiser participar aqui do Boteco, só mandar qualquer mensagem, crítica, elogio lá pro botecofire@gmail.com. E talvez ninguém tenha escutado no começo, mas a Yuka é a autora do Viver Sem Pressa. Fala aí, Yuka. Eu tenho um blog, né, chamado Viver Sem Pressa, então quem tiver interesse é só visitar lá. Valeu, galera, obrigado e tamo aí pro próximo. Tchau, obrigada. Tchau, até mais. Até mais.